Oi galera, eu sou a professora Magda do canal Física Muito Fácil e com certeza você já deve ter se deparado com a estrutura dessa no meio da cidade. Isso é uma subestação de energia elétrica e ela tem a função de receber a energia da usina com altíssima tensão e mandar para nossas casas com tensão reduzida. Mas qual tensão chega nas nossas casas? Como funciona o circuito elétrico na nossa casa? Bora conhecer circuitos elétricos e entender e ficar fera no assunto, acertar todas as questões de vestibulares e Enem? Então bora pra aula? Bora! Pessoal, já pararam para pensar por que a corrente elétrica sai lá da usina hidrelétrica, chega até a subestação, depois vai para as nossas casas? Por que a corrente elétrica se desloca? E ao chegar na nossa casa, ela alimenta quais equipamentos? Ocorre transformação de energia? Sim, ocorre transformação de energia. A energia elétrica vai ser transformada em calor. A energia elétrica pode ser transformada em luz. Então eu tenho a energia elétrica transformada em vários tipos de energia. E hoje a gente vai comentar um em especial, a energia elétrica sendo transformada em calor. Na aula de hoje, vocês vão ficar fera em resistores, saber identificar quando que o resistor é ôhmico, quando ele não é ôhmico, saber analisar um circuito e ver se aquele circuito está associado em série ou em paralelo. Então vamos lá? Vamos dar uma olhadinha na teoria e aplicar isso na prática? Pessoal, o que é um resistor? Nós precisamos entender o que é um resistor. O resistor resiste à passagem de corrente elétrica e ao resistir, ele provoca o aquecimento, a liberação de calor. Isso pode ser proposital ou não. Em quais casos ele é proposital? Secador de cabelo, por exemplo, ele vai receber a energia elétrica e transformar em calor. Ali eu tenho uma resistência? Tenho. Mas eu tenho também uma resistência em uma extensão, por exemplo. Imagina que você ligou um equipamento e utilizou de uma extensão para levar até a tomada. A extensão vai aquecer? Vai. Eu queria que isso acontecesse? Não, porque naquele momento está existindo perda de energia na forma de calor. Qualquer processo de transmissão de energia vai ocorrer dissipação na forma de calor e nós chamamos isso de efeito Joule. Se eu chegar próximo ao motor de um carro, ele está transformando a energia química em energia mecânica em movimento e ele vai aquecer, vai dissipação na forma de calor. Então aqui na eletrodinâmica a gente vai entender como que um resistor funciona em um circuito elétrico. A função dele é transformar a energia elétrica em calor, energia térmica. E ele é representado assim, ó. Essa é a representação do resistor. Para ele funcionar, para que nele ocorra a transformação de energia, é necessária a passagem de corrente elétrica, mas a corrente elétrica só vai fluir por conta da diferença de potencial. É isso mesmo, diferença de potencial. Gente, por que então que a corrente elétrica sai lá da usina e chega na nossa casa? Porque foi estabelecida uma diferença de potencial entre os dois pontos. Aí a corrente vai fluir, beleza? Então a corrente vai fluir do ponto A para o ponto B se existir aqui uma diferença de potencial que nós vamos denominar com a letra U. Então tem que ter diferença de potencial. Aqui vai passar uma corrente elétrica na resistência. E quando eu digo primeira lei de Ohm, o estudo de Ohm diz que o resistor é ôhmico, ele tem uma característica ôhmica se sempre que eu pegar o U, que é a tensão, a diferença de potencial, e dividir por I, eu te obter um valor constante. Magda, eu mudei o U, a DDP.
o I vai mudar junto, proporcionalmente, de maneira que sempre que eu dividir um pelo outro, eu vou ter a mesma constante. E essa constante nós chamamos de resistência. Então, U dividido pelo I é uma constante quando o resistor for ômico. Quando o resistor for ômico. E aí aqui eu tenho a resistência medida em ohms, sistema internacional ohms. Atenção, a DDP medida em volts e a corrente elétrica medida em ampere. Beleza? Se a gente se deparar com um gráfico que mostra para nós a variação da tensão em função da corrente elétrica, nós podemos ter esses dois tipos de gráfico. O primeiro gráfico, eu tenho uma reta crescente. Se eu pegar o U e dividir pelo I, U é 10 e o I é quanto? 2. Aqui a divisão deu quanto? 5. Aqui eu peguei, aumentei a tensão para 20 e agora a corrente elétrica foi para quanto? 4. 20 dividido por 4 deu quanto? 5. E todos os pontos que eu pegar do gráfico que eu dividi o U por I, eu vou ter um valor constante. Ou seja, um gráfico de U por I representado por uma reta representa um resistor ômico. Esse resistor é ômico, diferente deste gráfico aqui. Se eu pegar o U e dividir pelo I, 20 dividido por 5 deu 4. 30 dividido por 10 deu quanto? 3. Quer dizer que a divisão não é constante. E se a divisão não é constante, esse resistor é não ômico. Então, ele não é ômico. Só é ômico quando a razão entre U e I for constante. Beleza? Então, olha só, a gente já sabe identificar um resistor ômico e um resistor não ômico através do gráfico e da teoria. Agora, nós precisamos ver o seguinte: como que a gente vai aplicar essa lei de Ohm em circuitos? Para isso, a gente precisa entender a associação de resistores. Como que eu posso associar um resistor? Vamos imaginar que eu quero um resistor de 10 ohms. Só que eu fui lá na loja de material de construção comprar uma resistência e não tinha de 10 ohms. Só tinha de 8 e de 2 ohms. E aí, Magda, como é que eu vou fazer? Bom, para obter um resistor de 10 ohms, eu vou associar esses dois resistores. Mas eu associo em série ou em paralelo? Como que eu identifico a associação em série e em paralelo? Aqui, em associação de resistores, a gente vai considerar todos os resistores ômicos. Então, vamos lá. Quando a corrente elétrica fluir, ela vai fluir porque existe aqui uma diferença de potencial. Então, eu vou colocar aqui um ponto A, um ponto B, e a corrente elétrica vai porque existe diferença de potencial. Quando a corrente elétrica fluir, eu pergunto a vocês, a corrente elétrica que passa em R1 não é a mesma que passa em R2? Só tem um caminho para ela. Então, a resistência 1 por ela passa a corrente I e a resistência 2 por ela também passa a corrente I. Então, eu posso chegar à seguinte conclusão, que a DDP não é a mesma. Aqui, o R1 tem uma DDP, o R2 tem outra DDP, e se eu quiser saber a DDP equivalente de A até B, é só eu pegar e somar as duas DDPs, a do R1 e a do R2. Assim eu vou ter a DDP equivalente. Mas como que eu calcularia a DDP equivalente? Olha para a lei de Ohm. U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I. O I passa multiplicando. É a lei do Uri. Uri. U é igual a R vezes I. Então, a resistência equivalente vezes a corrente, o I. Isso é igual à resistência 1, que é a DDP
1 vezes a corrente 1, que é o mesmo I, mais o R2, vezes a corrente 2. Reparem que eu tenho I em todos os termos. Se eu tenho I em todos os termos, eu posso cortar. E sempre que eu tiver uma associação em série, ou seja, que a corrente que passa nos resistores é a mesma, só existe um caminho para determinar a resistência equivalente, a gente vai somar. Agora, e quando que a associação de resistores está em paralelo? Olha só, a corrente vai sair do ponto A e vai para o ponto B, por quê? Porque existe diferença de potencial. Quando ela chegar aqui, aqui nós temos o que a gente chama de nó, é a divisão de fios. E aí a corrente vai ter dois caminhos para serem percorridos. Então aqui eu vou ter a corrente que vai passar para o resistor 1 e a corrente que vai passar para o resistor 2. Olha só, elas vão se separar. Parte da corrente vai passar pelo R1, parte vai passar pelo R2 e a maior parte passa para o R1 ou para o R2. Gente, se a função de um resistor é resistir à passagem de corrente elétrica, então quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica que passa por ele. E se as resistências forem iguais, as correntes que vão passar serão iguais, então elas vão se dividir igualmente. Bom, vocês concordam comigo que os dois estão submetidos à mesma diferença de potencial aqui, ó? A mesma diferença de potencial. Então, na associação em paralelo, a corrente não é a mesma, mas a diferença de potencial dos dois resistores é a mesma. Portanto, eu posso afirmar que a corrente equivalente é igual à corrente 1 mais a corrente 2. É óbvio que é igual, porque se chegar a 10 aqui, 8 foi lá para a resistência de 5. Quanto vai vir para cá? 2, só restou 2. Então a corrente que chega é igual à soma das correntes que saem. Aí nós vamos ter o seguinte, quem é o I? O I é o U sobre o R. Então aqui nós temos o equivalente sobre o R equivalente. E isso é igual ao I1. Quem é o I1? O 1 sobre o R1 mais quem é o I2? O 2 sobre o R2. Gente, mas o U é o mesmo, o U equivalente é o mesmo do R1 e é o mesmo do R2. Então eu vou chamar tudo de U, vou chamar tudo de U. Se eu tenho U em todos os termos, o que a gente faz? Corta, 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 ficou 1 e 1. Dá pra gente chegar à seguinte conclusão. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Toda vez que a gente tiver, então, a associação em paralelo, para achar a resistência equivalente, a gente faz isso. Para achar a associação em série, a resistência equivalente, a gente soma. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, se aparecer na associação em paralelo 2 resistores apenas, a gente pode usar esse macetezinho. Tirei o mínimo, a resistência equivalente é o produto dos dois dividido pela soma. Isso aqui é para otimizar o tempo de vocês. Agora, se eu tiver vários resistores iguais, então nós vamos pegar o valor de um deles e dividir pelo número de resistências, beleza? Isso ajuda demais na hora de resolver exercícios. Vamos então resolver alguns exercícios para a gente ficar fera? Vamos lá então para a nossa questão número 1. Número 1. A curva característica de um resistor é mostrada abaixo. Qual é a resistência R do resistor? Pessoal, qual a função de um resistor? Transformar a energia elétrica em energia térmica, em calor. Vamos ver essa curva? A curva de U por I representada por uma reta. Gente, para que o resistor seja ômico, é necessário o quê? Que o U dividido pelo I, ou seja, a razão entre U e I seja sempre
constante. Então, olha só, se eu pegar aqui o U, que vale 10, vou pegar o 1 sobre I1. O 1 vale 10 e o I equivalente 2. Isso é igual a 5 ohms. Vamos ver se isso acontece também aqui para o ponto 2? O U2 dividido pelo I2, 20, que é o U, dividido pelo I, que vale quanto? 4. Olha, professora, deu 5 também. Por quê? É uma reta, e se é uma reta de U por I, a resistência é ômica e ela sempre tem o mesmo valor. Então, não se preocupem em resolver exercício dessa maneira, de pegar vários pontos e conferir, porque se é uma reta, a razão é sempre a mesma. Basta vocês escolherem um dos pontos. Então, olha só, a alternativa correta, o valor da resistência é de 5 ohms. Letra E. Muito fácil, muito fácil. Vamos para a nossa questão número 2. No circuito representado a seguir, os resistores R1, R2 e R3 possuem, respectivamente, resistências elétricas de 2, 4 e 3. Então, o 1 tem resistência de 2, o 2 tem resistência de 4 e o 3 tem resistência de 3. A resistência equivalente em ohms do sistema é... Então, vamos lá. Vamos anotar aqui. Resistência de 2, resistência de 4 e resistência de 3. Pergunto a vocês, olha só, para que eles funcionem tem que passar corrente elétrica, não tem? Vai passar corrente elétrica se existir diferença de potencial entre A e B. Existindo diferença de potencial, a corrente elétrica vai fluir. Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Ela vai dividir. Portanto, esses dois resistores estão associados em paralelo com o de 3. Correto? Vamos lá. E o R1 e o R2 estão associados em quê? Em série, porque a corrente que passa em R1 é igual à corrente que passa em R2. Se eles estão associados em série, então quer dizer que a resistência equivalente é a soma dos dois. 2 mais 4. Resistência equivalente vale quanto? 6 ohms. Tá aí. Agora, esse de 6, pessoal, olha só, está associado em série ou em paralelo com o de 3? O de 6 ohms está associado em paralelo com o de 3, porque a corrente vai chegar aqui e vai se dividir. Toda vez que a corrente se dividir, nós temos uma associação em paralelo. Se é em paralelo, então quer dizer que eu vou usar 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então vai ficar 1 sobre 6, 1 sobre R equivalente, é 1 sobre 6, mais 1 sobre 3. O mínimo aí então é de quanto? 6 e 3, o mínimo é 6. 6 dividido por 6, 1 vezes 1. 1. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 2. 1 sobre R equivalente vai dar 3 sobre 6. Então, a resistência equivalente aí vai ser 6 sobre 3. Eu inverti a fração aqui, inverti a fração aqui. 6 sobre 3, 2 ohms. Essa é a resistência equivalente. Magda, se eu quisesse fazer um macetezinho que você me mostrou lá na teoria, poderia? Poderia. Se eu tenho 2 resistores apenas, seria o produto dos dois, 6 vezes 3, que dá 18. Dividido pela soma, 6 mais 3,
9. 18 dividido por 9 deu quanto? 2. Deu a mesma coisa e sempre vai dar. Então, olha só, a alternativa correta nossa, alternativa letra E, 2 ohms. Pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo sobre associação de resistores, como interpretar. Se você não entendeu, tá com dúvida ainda? Acesse o link aqui na descrição do vídeo. Lá no meu site eu preparei alguns exercícios e a gente vai resolver juntos. Espero vocês lá. Beijo!